E hoje, gente, aqui no nosso quadro de saúde, né, nós vamos falar aí sobre o nascimento dos dentes de leite, porque é um processo fisiológico, né, mas nem sempre tão tranquilo. Em algumas crianças, essa fase é marcada por uma irritabilidade, perca de sono e apetite. Para a gente entender melhor sobre essa fase, né, nós convidamos aí a odontopediatra e especialista em ortopedia funcional, a doutora Mônica Takimura. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também, que vocês podem mandar suas perguntas para a gente através do 4599254747. Boa tarde, Mônica. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Mauro. Então, a gente vai falar aí de uma coisa muito importante, que é a dentição infantil, né? E é natural as crianças, Mônica, se sentirem assim mais desconforto quando se inicia essa erupção dentária? Mauro, é assim, é algo que chama atenção no consultório, né? Porque o bebê, por volta do 6º mês, que começa, então, a fase de erupção desses dentinhos, de nascimento dos dentinhos de leite. E o último a nascer vai ser por volta dos 3 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, a gente tem um período, claro que não é numa sequência só, né? A gente começa primeiro os dentinhos de baixo, depois os dentinhos de cima, formam 8 dentinhos, entre 6 meses, mais ou menos, até 1 aninho. Então, para cada dentinho, tem bebês que a mamãe assim, olha, nossa, tem um dente novo aqui, nem tinha percebido. Mas tem outros bebês que sentem assim, muito desconforto. Então, até que esses dentinhos estejam em boca, esse bebê fica mais irritado, aumenta bastante a salivação. Ele fica fase que eles babam bastante, mais, né? Eles perdem o apetite, né? Eles ficam com desconforto local, né? E aí, às vezes, não querem mais comer, que está ali no começo da introdução alimentar, né? Que tem os dentinhos, o bebê já está mais firminho, já começa a oferecer as frutinhas e mesmo já a comida. Então, ele já começou, dali a pouco vem os dentinhos, já não quer aceitar mais os alimentos e vem sim com uma queixa, né, no consultório desse bebê que não está dormindo direito, que está sentindo bastante desconforto nessa fase. Isso é bem comum. E assim, Mônica, é natural as crianças, elas nessa fase também os pais assim acabarem usando mais gel anestésico, isso é eficaz ou deve ser usado com cautela ali também? Porque essa a gente sabe que é um medicamento, de repente uma mãe usou e falou, não, fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Tem que ter um cuidado especial, não é qualquer medicamento que você pode estar fazendo isso. Até mal, né? A gente não costuma indicar, prescrever medicamento para essa fase. Em alguns casos, por isso a importância da consulta, né, nesse momento, em alguns casos a gente orienta, né, usa às vezes até de um analgésico, né, que a família já está habituada, que a criança faz às vezes também, Mauro, até uma febre. É uma febre que não é uma febre alta, mas é uma febre que traz o desconforto para essa criança. Essa criança pode também ficar com o cocôzinho mais mole, são fezes mais ácidas que a gente fala, que pode causar uma assadura também. Então, os medicamentos, principalmente os géis, que comumente se encontra nas farmácias, até você compra ele, né? Não precisa nem de receita. Qual é a nossa preocupação em relação a essa medicação? Ele contém anestésico. E a mucosa da boquinha do bebê, então, é o uso tópico. Então, essa mucosa ela é muito lisa, né? Então, não vai absorver esse gel. E o que vai acontecer? Rapidinho esse bebê deglute esse gel. Tendo o anestésico, a gente pode ter, às vezes, problema até de alergias, ou, às vezes, o bebê ficar com a sensação de uma asfixia, né? A sensação daquela anestesia, que, às vezes, né, quando a gente faz a anestesia para algum procedimento em boca. Então, a gente não orienta, não indica esses géis, tá? A gente fala que é um efeito placebo. Parece, assim, que melhora, mas se você for ver os estudos, não vai resolver. A gente faz usos de chá de camomila, o chá de camomila gelado, fazer massagem na boquinha do bebê, mamãe, você pode umedecer uma gaze ou mesmo uma babita, molha nesse chazinho de camomila bem gelado, vai fazer massagem pela boquinha, isso vai trazer um alívio desse desconforto que o bebê está sentindo. Você pode, frutinhas, pedaços de frutas congelado, o gelo vai fazer o quê? Ele é um remedinho, né? Ele faz uma analgesia, ele vai dar um conforto para aquela gengiva que está incomodando o bebê.
Então, isso pode ser feito. Mas os géis a gente não tem indicação de uso. Como você falou, é perigoso o uso, né? O que os pais podem fazer para aliviar esse desconforto? Fazendo esse chazinho também? Isso. O chá, oferecer os alimentos mais crocantes, às vezes aquelas bolachinhas sem açúcar, né? Bolachinhas de arroz, por exemplo, que não tem açúcar. Para quê? Para ter um atrito, para o bebê fazer uma coçadinha ali naquela gengiva, isso vai trazer um conforto para ele. No consultório, a gente abre mão do uso do laser. O laser é muito eficiente na analgesia, que a analgesia seria, né, ajudar nessa dor passar, né? Ele acelera a reparação, ajuda ali aquela gengiva que está às vezes inchada, avermelhada. Então, o laser a gente pode usar. O chazinho, como eu já comentei, e os mordedores. Tem os mordedores que vêm como se fosse um silicone, né, um gelzinho, vai no freezer e você oferece para a criança. Novamente o gelo. Ele tem esse papel. Então, isso traz para o bebê um conforto. Então, quando você vê o bebê levando mais a mão à boca, mais irritado mesmo, o sono alterado, você, olha, dá uma olhadinha, porque às vezes a mamãe não está esperando, né? 6 meses, 8 meses, começou a ter esse tipo de comportamento, acordar mais vezes à noite, durante o dia aquela sonequinha está atrapalhada, né? Tudo do bebê que está mais choroso. Quer dizer, a criança saudável, ela não vai chorar por qualquer coisa. Então, pode ser essa fase, né, da erupção dos dentinhos que está trazendo esse desconforto. Então, vamos ajudar esse bebê como? Com essas dicas que a gente está passando, né? E muitas vezes, assim, a criança que mama no peito, ela vai procurar mais vezes o peito da mamãe, né? Porque daí a própria sucção do leite, extração do leite ali, já ajuda também, né? Então, a gente não oferece para bebê sucos, né? Bebê não toma suco, mas a gente pode dar uma aguinha mais fresquinha, né? Esse mordedor que vai na geladeira e que esse bebê vai ficar passando na gengiva. Então, essas dicas que a gente... Porque não tem assim, doutora, como que isso vai passar? Quando que vai... Quando esse dentinho apontar. E é incrível, né? A gente depois, na sequência, vai ter as fotos. A gengiva fica avermelhada, assim. O dentinho deu as carinhas, dá aquela pontadinha ali. É como se assim, o bebê acordou, dormiu, acordou. Nossa, mas ontem ele estava assim, hoje já está... E ele foi. Já porque é uma fase, né? E claro que a gente vê um bebê choroso, um bebê desconfortável, a gente vai ter que ajudar, vai procurar ajudá-lo a passar por aquilo de uma forma mais tranquila. Eu tenho que te perguntar, quando os pais ou o responsável ali, Mônica, deve se preocupar e procurar essa orientação profissional? Quando que é essa no geral, a gente observa que nesses momentos é o momento assim, nossa, eu preciso levar o meu filho ao odontopediatra, né? Mas em torno desse período, entre 6 e 8 meses, né? Se esse bebê nasceu bem, não tem nenhuma alteração, né? Olha lá que eu estava falando, o dentinho aponta, tudo passa, né? E ao ladinho, só vamos aproveitar essa imagem, né? Lá também, e aí tem um roxinho, tá vendo mais arroxeado? Aquela imagem do arroxeado é o dentinho que está demorando muito, a gente chama de hematoma de erupção. Às vezes a mamãe olha e fala, nossa, doutor, tem um tumor roxo dentro da boca. Será que ele bateu, aquela preocupação? Do dentinho. O sanguinho demora um pouquinho mais para o organismo absorver aquilo ali e faz o que a gente chama de hematoma de erupção. Você vê como a gengiva fica bem avermelhada, né? Um dentinho já contornos do tudo, tá tudo ali, todo mundo na sua caixinha, sabe? E aos pouquinhos eles vão nascendo. Esse bebê, por exemplo, são 4 dentes vindo num momento só. Pensa num bebê que, assim, noites e noites, sem dormir, e amamentava, né? A mamãe estava assim, ele não dormia, a mamãe também não dorme, né? Então, ninguém dorme. Ninguém dorme, né? Então, são situações que a gente precisa atender esse bebê. Momento, então, dos pais, né, irem procurar orientação. Esse é um momento, né? E se o bebê apresenta, por exemplo, alteração no freio da língua, né? Então, a consulta no odontopediatra, a gente não vai pensar só na questão hoje, né? A cárie. Sim, a cárie é uma doença que preocupa muito ainda em relação aos bebês. Mas nós temos muito mais para olhar para esse bebê. Então, esse bebê que tem essas questões, né, de alteração quando os dentes estão nascendo, que pode ter um freno de uma língua com problema, com uma alteração que está impedindo que ele amamente corretamente, né? Um bebê que às vezes faz como se estivesse sugando o lábio, né? Ele faz do lábio às vezes uma chupeta, quer dizer,
isso não está legal. Às vezes eu preciso que uma fono oriente essa família, né? Então, essa consulta no odontopediatra, ela pode ser no momento em que nascerem os primeiros dentinhos, se antes tudo ocorreu tudo tranquilo. O pediatra está orientando, está acompanhando, está ok. Então, apontar os primeiros dentinhos, essa família vai nos procurar. Não é para aí, então, nós vermos ajudar nesse momento, caso esteja tendo desconforto, e passar as orientações relativas ao, então, os cuidados da saúde desses dentinhos. Porque a cárie só dá em dente, então, uma boca que não tem dente, eu não vou ter cárie. Dentinho nasceu, quais os cuidados que eu preciso ter com esse dentinho que está chegando, né? Mônica, e assim, isso que ocorre no nascimento dos dentes de leite, ocorre também quando os dentes permanentes, eles começam a nascer ali, é o mesmo efeito? Mesma situação. O que acontece? O bebê chora, o bebê não sabe dizer, não sabe verbalizar. A criança de 6 anos, que é quando nasce o primeiro molar permanente, depois a gente vai ter uma imagem também, o mesmo hematoma de erupção que eu mostrei lá naquela... Olha lá, ali ainda um bebê. Olha do lado direito nosso, quem está olhando o vídeo, do lado direito, como aquela gengiva está aumentada. Né? Então, ali, esse bebê... maior. Mas é o molarzinho. É o molarzinho que nasce em torno de 1 aninho. 1 aninho e meio, 1 aninho e 2 meses, 1 aninho e 3 meses. Então, ele é um dente mais volumoso, né? Ele é mais fortinho, vamos dizer assim. É aquele dentinho do fundo. Os incisivos, eles... judia um pouquinho, mas os molares, quando faz aquilo ali, aquele abaulamento, essa criança, assim, imagina ela encostando na arcada de cima, é desconfortável, né? Então, essa criança precisa de uma consulta, ali a gente trabalhou com o laser, né? O laser ajudou a diminuir. Não tem como você ajudar ele a nascer? Abrir a gengiva, em casos assim, quando essa gengiva está muito fibrosada, que a gente diz, que ela engrossou, ela está dura, não vai estourar, e o dente não vai dar conta de abrir. Aí a gente faz o que a gente chama de uma olectomia, abre uma janelinha, né? Faz uma incisão, né, ali naquela gengiva para esse dentinho abrir. Né? E no dente permanente, aquele mesmo hematoma que a gente viu naquela imagem anterior, no dente permanente também acontece. Aí é aquela criança maior que não quer comer, que fala para a mãe, nossa, tá doendo, e a mãe fala, tá com dor de dente. Como que tá com dor de dente? Aí eu penso, às vezes, né, o paciente do consultório fala, faz uma fotinha para a tia Mônica ver. Daí a mãe manda a imagem para eu ver, é o dente permanente nascendo, com os mesmos sintomas, a gengiva mais aumentada, podendo ter esse ponto mais arroxeado, que é o hematoma, desconfortável para essa criança mastigar. Então, aí a criança maior, eu pego o garrote, aquele... que amarra no braço, às vezes, exame de sangue, aquela borracha, a gente dá um pedacinho assim para ela, fala, ó, você vai pôr no freezer e a cada pouco você vai colocar lá onde está incomodando e vai mastigar, que é o que o mordedor a gente faz lá no bebê. A criança maior, ela sozinha, às vezes vai assistir uma TV, vai, né, tá fazendo uma tarefinha, pega lá o garrote, aquela borracha, coloca e vai mordendo, vai fazendo uma massagem e vai ajudando esse dentinho a subir. Então, também no dente permanente, a gente tem esses sintomas e esses desconfortos também. Tá vendo, gente? Que é importante ter esses cuidados aí. Mônica, mas qual que é a conduta correta a ser seguida aí nessa fase? É continuar com o acompanhamento? A gente fala que as crianças na barriga da mãe já estão cuidando dos dentes ali, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Mas nessa fase também, cada 6 meses ou cada 3 meses, ou quando começa a incomodar ali? Não, essa primeira consulta, né, que a família vai procurar, e depois, em média, a cada 4 meses até 6 meses, o primeiro dentinho aponta aos 6 meses. O último vai nascer por volta dos 2 anos e meio, 3 aninhos. Então, nesse período, a gente faz um acompanhamento, em média, no consultório, a cada 4 meses. Ver se esse dente está vindo em posição correta, ver se essa família, essa mamãe e esse papai estão conseguindo criar uma rotina, criar o hábito da escovação, que aí esses dentinhos em boca, eu já preciso de uma escova de dente, eu não vou mais limpar com paninho nem usar dedeira de silicone, uma escova de dente, um creme dental com flúor, com uma dose correta, né, que a gente fala do tal do grãozinho de arroz, mas é só isso, é um grãozinho de arroz mesmo, né? Tanto da pasta. É, a quantidade de pasta, porque o bebê, a criança vai engolir, né? Então, até que seja seguro, que a criança consiga cuspir, né? Essa é a nossa segurança. Em fazer o bochecho, em cuspir, nós vamos usar essa quantidade. Então, esse hábito de criar o hábito da escovação, né? A gente vai ver a questão dos hábitos. Se a criança está chupando chupeta, papai e mamãe,
Toma mamadeira? Como é que está essa mamadeira? Está na fórmula? Às vezes o pediatra tira da fórmula e fala, pode tomar leite. Tomar leite, não tomar leite com Nescau, tomar leite com sustagem, tomar o leite, né? Então, isso tudo é o nosso papel, porque a gente sabe que a cárie ela é açúcar dependente. Então, se esse bebê, desde cedo, tem contato muito precoce, né, com o açúcar dos alimentos, desse leite com achocolatado, esse bebê vai correr o risco de ter cárie, e a gente não quer cárie. Então, esse acompanhamento vai gerar em torno de cada 4 meses, completou todos os dentinhos, 20 dentes, 10 dentes embaixo, 10 dentes em cima. A família está organizada numa rotina, já criou um hábito desses cuidados, de 6 em 6 meses essa criança vai vir ao consultório. Porque o cuidado no dia a dia é o que vai prevenir essa cárie. Não é a escovinha ou o flúor lá no consultório da tia Mônica ou de qualquer outro dentista que não vai ajudar, não vai ter cárie. Ah, eu vou lá, não vai ter cárie. É em casa, no dia a dia, às vezes aqueles perrengues em relação ao açúcar, a vó quer dar doce, a mãe não quer, qual o momento para isso, né? Que aí nós já temos quase que outro assunto, né? Mas em relação ao controle, é isso. Em média, 4 meses ou 6 meses, conforme a rotina que a família tenha já estabelecido para essa criança. É isso aí, ó. E se você quer tirar mais dúvidas, ver os assuntos, siga também a Mônica no Instagram dela, tá ali ó, na telinha. O Instagram da Mônica, ela dá dicas também, fala desses cuidados, fala do assunto do açúcar também, que não pode dar para as crianças, que os tios e as vós sempre estragam, mas ali vocês podem conferir tudo. Mônica, gratidão, bom retorno aí para o consultório. Obrigada, Maura, pelo convite. Eu espero que vocês de casa tenham gostado aí do nosso bate-papo, mas interage com a Mônica lá no Instagram também, que ela vai ajudar bastante vocês.